Então, a gente está começando a gravar. Eu queria dar meu bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que vocês estejam. Esse daqui é mais uma atividade da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa. Então, nós iniciamos um ciclo de palestras virtuais há alguns meses para divulgar a física na nossa comunidade. E é um grande prazer que hoje nós temos a palestra do Dr. Odílio Denis Aguiar, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, uma palestra muito interessante, como vocês vão ver, sobre um grande desenvolvimento, um grande avanço que foi realizado ao longo dos anos e que chegou no auge, digamos, não no auge, mas houve um avanço revolucionário que foi abrir uma nova janela para o universo através da detecção de ondas gravitacionais. E esse é o tema da palestra de hoje. O Odílio vai falar sobre astronomia de ondas gravitacionais, uma janela para o novo universo. Mas antes dele começar a falar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Odílio. O Dr. Odílio, ele possui graduação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui no estado de São Paulo, e também o mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, onde ele atualmente trabalha, e tem o doutorado na Louisiana State University, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador titular e professor do curso de pós-graduação em astrofísica do INPE. O Odílio é um grande especialista nessa área de ondas gravitacionais. Ele participou de um projeto aqui no Brasil para a construção de um detector de ondas gravitacionais chamado Mario Chamber, e também faz parte agora do projeto internacional LIGO Virgo, que acabou detectando, então, pela primeira vez, a existência de ondas gravitacionais, e esse vai ser o tópico dessa palestra de hoje. Então, eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o Odílio para falar para a gente sobre esse assunto que é espetacular, sobre a detecção de ondas gravitacionais e essa nova janela para o universo que foi aberta. Então, Odílio, por favor, obrigado por ter aceito o convite. Você pode compartilhar a tela. A ideia é ter uma apresentação de uns 50 minutos, mais ou menos. E depois a gente abre para perguntas das pessoas que estiverem interessadas em fazer perguntas. Tá. Obrigado, Rogério, pela apresentação. A palestra está sendo também apresentada pelo YouTube? Eu acho que dessa vez a gente não conseguiu, mas a gente vai deixar gravado e vai ficar no site da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa. Tá joia. Tá ok. Obrigado. Bom, então eu vou compartilhar a tela. Eu estou vendo a tela, sim. Está ótimo. Obrigado. Está ótimo. Então, como o Rogério já anunciou, nós vamos falar sobre astronomia de ondas gravitacionais, uma nova janela para o universo. A equipe, eu estou na colaboração LIGO, como o Rogério também mencionou, e a equipe nossa na colaboração LIGO sou eu e mais essas 6 pessoas, o César Costa, ele é um doutor, Marcos Okada é um técnico do grupo, e a Tabata, o Juliedson, o Júlio e a Gabriela são alunos de doutorado do grupo. Bom, o que são ondas gravitacionais? Né? Eu primeiro preciso explicar o que são ondas gravitacionais para vocês. Então, as ondas gravitacionais, elas não podem ser explicadas adequadamente pela teoria de Newton. Na gravidade de Newton, a força que existia de gravitação era uma força à distância que seguia essa fórmula que Newton formulou, né, na chamada lei de gravitação universal, em que a força entre duas massas gravitacional seria igual ao produto das massas dividida pelo inverso do quadrado da distância e com a constante de proporcionalidade, que seria a constante gravitacional, a constante universal de gravitação.
Nesse paradigma, né, a força de Newton, de gravitação, não tinha nenhuma informação sobre a velocidade de propagação dela. Então, todas as pessoas seriam levadas a pensar que a velocidade era infinita, né? Era instantânea, o efeito da força. Assim como no caso do eletromagnetismo, se nós conhecêssemos só a lei de Coulomb, também iríamos achar que a velocidade de propagação da onda eletromagnética era instantânea, né? Porque a lei de Coulomb não tem nenhuma informação sobre a velocidade de propagação do efeito eletromagnético. A lei de Newton, então, de uma certa forma, implicava que se uma massa mudasse sua posição, né, no universo, todo o universo receberia essa informação instantaneamente, né? Além do mais, naquela época do Newton, como agora, para muitas pessoas, não existe motivo nenhum do espaço ser flexível, né? O espaço era infinitamente rígido, era o que o pessoal pensava naquele tempo. Isso tudo mudou com Einstein, né? Para início de conversa, em 1905, a teoria da relatividade especial, Einstein concluiu que existia uma velocidade limite no universo, que essa velocidade limite era a velocidade da luz, que nenhum efeito físico, nenhuma informação física poderia ser transmitida com velocidade maior que essa, né? Além do mais, isso acabou redundando, então, que o tempo estava conectado ao espaço, né? E com isso, os cientistas na época disseram, então, que o espaço estava conectado com o tempo e formava, então, um todo que era chamado espaço-tempo, né? 10 anos depois, em 1915, Einstein concluiu sua teoria da relatividade geral. E nessa conclusão, ele mostrou que essa entidade, esse espaço-tempo, podia se curvar, né? Coisa maluca. Se já era difícil entender que as velocidades estavam limitadas com a velocidade da luz e que isso acarretava que quando você se movia com uma certa velocidade, o tempo dilatava e o espaço contraía, que já eram conceitos complicados de entender, da relatividade especial. Esse conceito de que o espaço-tempo podia se curvar é mais revolucionário ainda. E o espaço se curvando produzia, segundo Einstein, justamente o efeito gravitacional. E o que curvava o espaço-tempo? A presença de massas e energia. Então, você vê aqui, nesse exemplo em 2 dimensões, de uma bola de boliche amarela, né, curvando um colchão de borracha, né, e aí uma bola de bilhar verde representando a Terra e a bola de boliche amarela representando o Sol. A bola de bilhar verde, ela faz a trajetória dela em torno da bola de boliche, não porque existe a tal da força de Newton invisível que agia à distância, mas sim por causa da deformação geométrica do colchão de borracha. E é isso exatamente o que acontece em 4 dimensões. O espaço-tempo ele é curvado pela presença do Sol, e a Terra também curva o espaço-tempo, mas ela sente a curvatura grande causada pelo Sol no espaço-tempo, e aí segue a trajetória em torno do Sol, não por causa da força invisível à distância de Newton, mas sim por causa da curvatura do espaço-tempo. Então, a gravitação passou a ter uma explicação puramente geométrica. Bom, até aí eu não expliquei nada sobre ondas gravitacionais. E realmente não existem ondas gravitacionais apenas com a gravitação, os corpos parados. Mas quando os corpos estão em movimento, isso muda a coisa. Quando existe dinâmica, as deformações não só elas acompanham junto com os corpos que deformam o espaço-tempo, mas essa deformação também ganha uma espécie de vida
e começa a se propagar para fora de onde elas são produzidas. Como se você não conseguisse evitar as ondinhas que você produz quando você joga uma pedra numa superfície calma de um lago. Você produz ondas que se propagam para fora. Então, quando existe dinâmica, essa deformação que está sendo arrastada pelos corpos com o movimento dinâmico, essa deformação ganha vida e se propaga para fora. E são justamente essa deformação se propagando para fora do próprio tecido do espaço-tempo, né, que são as ondas gravitacionais que Einstein batizou em 1916. Em 1918, ele, num outro paper, ele concluiu uma série de outras coisas que nós vamos falar rapidamente a seguir. Então, como podemos detectar ondas gravitacionais? Então, as ondas gravitacionais, segundo Einstein, elas deformam o espaço-tempo também quando passam. Então, nós estamos no espaço-tempo. Então, nosso corpo é afetado por isso. Então, uma hora nós somos mais baixos, mais gordinhos, outra hora nós somos mais altos, mais magros. E isso é continuamente com a passagem das ondas gravitacionais. A gente, felizmente, não sente essas deformações, que, inclusive, poderiam causar dor no nosso corpo, porque essas ondas gravitacionais são muito pequenas. Mesmo a onda gravitacional gigantesca que poderíamos imaginar, poderíamos batizá-la de onda gravitacional de tsunami, né? Ela não produz mais ela não produz uma variação na nossa altura maior do que a milésima parte do diâmetro de um próton. Então, o efeito é muito pequeno. Isso é uma tsunami, uma coisa rara que passaria, digamos, por nós uma vez por século, né? Então, é uma onda muito grande e raríssima de um evento de ondas gravitacionais que ocorre próximo da Terra, né? E isso é muito raro de acontecer, então, por isso que não existe com frequência essas tsunamis, né? E ela não causa nenhum efeito significativo, a gente não sente dor, né? Porque o corpo, se deformasse muito, a gente ia sentir dor, né? Mas a milésima parte do diâmetro de um próton é uma coisa muito pequena, né? Para um próton tem um diâmetro da ordem de 10 elevado a menos 15 metros. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma deformação de altura da ordem de 10 elevado a menos 18 metros. Né? Então, é muito pequeno. Bom, quais são os métodos de detecção e detectores de ondas gravitacionais? Então, aqui você tem o método que foi o mais bem sucedido até agora, que é o interferômetro laser. Você joga um feixe de laser num espelho semitransparente colocado em ângulo de 45 graus. Como ele é semitransparente, 50% da luz passa por ele e 50% é refletida. Aí, então, ela toma caminhos diferentes, 90 graus, em ângulo de 90 graus, porque o espelho está em 45. Depois você coloca lá no final espelhos que refletem toda essa luz. E aí, de novo, os espelhos voltam para o espelho semitransparente, em ângulo de 45 graus, e uma parte que vem daqui, 50% dela reflete para cá, e uma parte que vem daqui passa, 50% dela passa. E essas duas partes se juntam e vão para esse fotodetector representado por esse olho. Você ajusta essas distâncias entre os espelhos de forma que essas duas partes elas se cancelam, porque elas estão com fase defasada. O laser é luz coerente, ela tem fase na frente de onda. Então, você ajusta as distâncias de forma que a fase de um feixe é trocada, 180 graus trocada da fase do outro feixe. Então, você não tem luz. Bom, quando a onda gravitacional chega, ela modifica esse ajuste fino entre as distâncias dos espelhos, e aí, com isso, você passa a ter luz no fotodetector, justamente proporcional à amplitude da onda e ao sinal da onda, quer dizer, a fase da onda, o sinal que a onda gravitacional
está modificando as distâncias dos espelhos. Você também poderia usar esse mesmo princípio de deformação do espaço-tempo para deformar uma barra maciça, um cilindro ressonante chamado, né? Isso foi o princípio do primeiro detector de ondas gravitacionais projetado por Joseph Weber, né? E você pode usar também uma esfera, né, uma geometria esférica, que é o princípio do funcionamento do detector brasileiro, que foi construído e operado nesses anos 2000, né? E ele tem uma vantagem sobre os outros. Ele sempre detecta uma onda gravitacional, quer dizer, ele sempre é deformado por uma onda gravitacional, qualquer que seja a direção que a onda venha, porque ele é onidirecional, né? Enquanto que esses outros aparelhos, eles têm direções preferenciais, né, para detectar as ondas gravitacionais. Então, como eu disse, o Joseph Weber foi o primeiro que propôs a construção de aparelhos para detectar ondas gravitacionais. Aqui está uma foto dele, né, com um dos detectores que ele construiu. Ele tinha mais ou menos 1,5 metro de comprimento, 1 metro de diâmetro. Ele tinha cristais piezoelétricos colados próximos da cintura dele. Então, quando a onda gravitacional excitava um modo longitudinal de oscilação da barra, né, a barra oscilando, ela comprimia esses cristais piezoelétricos, e esses cristais piezoelétricos, eles têm a propriedade de, quando são comprimidos, deformados, eles produzem uma voltagem, né? E ele colocava esses cristais piezoelétricos em série, ligados em série com fiozinhos, de forma a somar essas voltagens. Ele usava uns 200 cristais piezoelétricos, né? O cristal piezoelétrico, ele produz a voltagem, você pode usar o cristal piezoelétrico para acender um fogão, né? Você aperta um dispositivo, ele produz uma voltagem, uma faísca, e se você abriu a boca do bujão de gás, do fogão de gás, ela pode acender uma chama nessa boca de gás. Esse cilindro, para oscilar livre, ele era suspenso por uma haste de metal muito resistente, de titânio, e essa haste era presa nesse arco metálico, que era apoiada nessa pilha de tijolos de metal com camadas de borracha para absorver as vibrações, de forma que as vibrações do chão do laboratório não conseguiam passar e colocar a barra em oscilação. Então, ela ficava livre para oscilar, suspensa, né? E ela era colocada em vácuo. Tinha uma campândula de metal que fechava aqui, um sino, né, que fechava, e aí, com isso, produzia vácuo e também o som não conseguia excitar essa barra. A sensibilidade desse detector era com amplitude da ordem de 10 elevado a menos 15. Esse H é ΔL sobre L. É o quanto a onda deforma sobre o comprimento original do objeto. Então, é uma amplitude adimensional, porque é ΔL sobre L. É metro sobre metro, por exemplo. Então, é adimensional. Então, esse é um valor adimensional, 10 elevado a menos 15. Para você descobrir o quanto deforma, você tem que multiplicar esse valor pelo tamanho do objeto. E aí você descobre o quanto a onda está deformando esse objeto. Detectores mais sensíveis foram construídos anos depois. Esse do Weber foi na década de 60, né, proposto por ele em 1960, construído em 1965. Né, e ele dizia que estava detectando ondas gravitacionais. Então, vários grupos começaram a tentar detectar essas ondas gravitacionais, e um deles, na Louisiana State University, o Allegro, né, ele foi construído, ele foi resfriado a 269 graus abaixo de zero, ele tinha uma sensibilidade maior de detectar, enquanto que a barra do Weber não conseguia detectar nenhuma tsunami. E já esse detector barra resfriado já conseguiria detectar uma tsunami se ela chegasse, mas como é um evento muito raro, em todos os anos de operação dessas barras, elas depois conseguiram sensibilidade um pouquinho maiores, mas não conseguiram detectar nada, né? A barra é essa aqui,
ela tem um diâmetro menor, 60 centímetros, 3 metros de comprimento. Isso aqui é um reservatório de hélio líquido, aqui são câmaras de vácuo com super isolamento térmico, de forma a conseguir que a barra fosse resfriada a essa temperatura tão baixa. Acredite ou não, esse daqui sou eu, naquela época, 1990, fingindo que eu estou fazendo alguma coisa para o fotógrafo tirar uma foto e ela ser usada para a propaganda do grupo. Isso aqui é uma foto da década de 2000, dos anos 2000, especificamente de 2015, uma foto do detector da antena brasileira de massa ressonante esférica, que foi construída e montada no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ela teve os últimos anos de operação, as últimas corridas de operação foi no ano de 2015, chegou a sensibilidades muito boas, a gente poderia chegar a sensibilidades maiores, teoricamente, em projeto conseguiria chegar mais, mas o projeto foi interrompido. E, por causa das detecções de ondas gravitacionais que eu vou falar, o projeto deixou de ter apoio da FAPESP, do CNPq, de outros órgãos de financiamento, por causa que as detecções já tinham ocorrido e a gente não tinha detectado antes disso. Então, o projeto foi descontinuado. A gente ainda está verificando se a gente consegue remontá-lo no INPE, com verba própria do Instituto, mas até agora não chegamos. Porque o custo para remontar não é muito pequeno. A gente vai ter que gastar aí um certo dinheiro e tem que justificar esse dinheiro para realmente, se ele tiver um motivo científico forte para justificar essa remontagem. Bom, voltando à interferência de laser, na técnica que foi bem sucedida, aqui é a curva de sensibilidade dos detectores do interferômetros LIGO, que estão situados nos Estados Unidos, no estado da Louisiana também, e no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, a 3.000 quilômetros de distância um do outro. Aqui você tem exatamente o esquema do interferômetro, então você vê que é um pouquinho mais complicado, ele não tem só aquele espelho 45 graus semi-transparente e os espelhos no final dos braços, mas também tem esses espelhos aqui. Esses espelhos aumentam a potência do laser no braço, isso é muito importante, tá? Aumentar a potência nos braços para aumentar a sensibilidade do detector. Apesar de o laser ter apenas 20 watts, você consegue, como na primeira corrida, que detectou a primeira onda gravitacional, concentrar 100 kilowatts de potência nos braços. Então, o primeiro truque é fazer os braços bem compridos, 4 quilômetros. Com isso, você consegue, para detectar uma onda de H igual a 10 elevado a menos 21, você só precisa detectar movimento nos espelhos da ordem de 10 elevado a menos 18 metros. Porque você multiplicando 10 elevado a menos 18 metros por 4 quilômetros, quer dizer, você dividindo 10 elevado a menos 18 metros por 4 quilômetros, você consegue detectar uma onda de 10 elevado a menos 21, adimensional. Então, esse é o primeiro truque. O segundo truque é que, como você está usando um laser de 1 micron, é um laser de 1064 nanômetros de comprimento, neodímio IAG, né? Você usa um outro... Você vê, o comprimento de onda desse laser é muito grande, né? Quer dizer, 10 elevado a menos 6 metros. Como é que você vai detectar 10 elevado a menos 18 metros de movimento dos espelhos com 10 elevado a menos 6 metros de comprimento de onda no laser, né? Então, o outro truque é você fazer uma grande potência no feixe, nos braços. Por quê? Porque, felizmente, né, os fótons obedecem à mecânica quântica. Então, existe sempre uma probabilidade dos fótons que são juntados nesses dois feixes aqui, né, de alguns deles serem contados no fotodetector quando você mexe os espelhos, né?
de tão pouco comprimento. Se se os fótons obedecem à mecânica clássica, né, seria difícil medir 10 elevado a menos 18 metros com um comprimento de onda de 10 elevado a menos 6. São 12 ordens de magnitude ainda de diferença. Mas por causa da mecânica quântica, existe uma probabilidade pequena, mas existe, dos fótons, quando você mexe os espelhos, de alguns deles serem contados, por causa que não tem mais aquela interferência destrutiva máxima. E aí é que entra a potência dos braços. Como você tem uma potência muito grande de laser nos braços, você tem uma quantidade gigantesca de fótons nesses braços. E com isso, aquela pequena probabilidade de o fóton ser contado, multiplicada por uma quantidade gigantesca de fótons que estão nos braços, aí você tem um número finito de 20, 30 fótons, e você consegue contar no seu fotodetector aqui. A sensibilidade, a curva de sensibilidade dos lasers é essa daqui, e você tem, então, que quanto menor aqui o número, 10 elevado a menos 23, mais sensível é o seu interferômetro. Então, a maior sensibilidade está na faixa de 100 Hz a uns 300, 400 Hz, por aí. Né? É a faixa de maior sensibilidade dos interferômetros laser. E é justamente nessa faixa de sensibilidade que foram detectados os eventos que eu vou mostrar agora. Mas antes disso, aqui você tem os logotipos de todas as instituições que colaboram, que participam da colaboração LIGO. Aí você tem aqui o logo do INPE e o logo do Instituto Internacional de Física, que por um tempo participou da colaboração. Na verdade, quando houve a primeira detecção, era o SALT, era uma instituição do ICRA, né, que era um instituto internacional que estava no IFT, no Instituto de Física Teórica. E agora, na verdade, esse colaborador ele voltou ao Instituto de Física Teórica, só que agora é o Instituto de Física Teórica, não mais aquela instituição internacional que estava sediada no IFT. Além dessas duas instituições no Brasil, você tem também, existe uma universidade na Colômbia que participa da colaboração. Fora isso, na América Latina não tem mais nenhuma. As instituições que participam da colaboração são nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Índia, na Austrália, no Japão, na China, na Coreia e na Mongólia. Desses existem latino-americanos na colaboração, existem mais de 20, né? Estão chegando a 30, e a gente está pensando em propor um interferômetro na América Latina, mais especificamente na América do Sul. Mas para isso a gente ter mais gente envolvida nessa colaboração latino-americana, né? Quem sabe no futuro a gente possa pensar no interferômetro também na comunidade portuguesa, né, mundial, né? E a gente construa esse interferômetro, por exemplo, na África, no continente africano. Bom, para conseguir medir 10 elevado a menos 18 de movimento dos espelhos, a tecnologia usada nesses interferômetros é fantástica. Você tem aqui um isolamento vibracional das torres que suspende os espelhos. Esse aqui é o espelho. Os espelhos são esses espelhos do LIGO e dos interferômetros que estão funcionando, eles são os objetos mais imóveis que existem no planeta Terra, né? Por causa justamente dessa tecnologia de isolamento vibracional. Você tem torres que filtram e já isolam, fazem com que o movimento, por exemplo, desse sistema aqui superior não mexa mais do que o diâmetro de um átomo de hidrogênio, né? Aí, esse sistema daqui ainda melhora um fator de 100, chegando a 10 elevado a menos 12 metros. E, finalmente, um sistema de isolamento vibracional passivo faz com que esses espelhos não se mexam mais que da ordem de 10 elevado a menos 19 metros, né? E isso possibilita, então, que esses movimentos de 10 elevado a menos 18 metros nos espelhos sejam detectados sem
perturbação das vibrações, sem perturbação significativa das perturbações de vibração do laboratório. Tudo isso, todos esses espelhos, aqui é o espelho, está desmontado aqui, mas tudo isso é montado em áreas limpas, então a pessoa está com essa vestimenta para proteger de qualquer sujeirinha. Quer dizer, o ar nesse ambiente é bastante limpo, não tem praticamente nenhuma, tem muito poucas partículas de poeira, né? E para manter a ótica toda limpa, né? E os túneis dos 4 quilômetros são túneis de metal com soldados, né, de aço inox, soldados sem vazamentos, e quando tem vazamento, eles vão lá e consertam, com bombas de vácuo, mantendo um vácuo da ordem de 12 ordens de magnitude menor do que a pressão atmosférica. Aqui são as torres, por exemplo, da junção, né? Aqui é onde está o laser e aquele espelho semi-transparente em 45 graus, né? E aqui estão aqueles espelhos que refletem de volta a luz dos braços. Os braços são esses dois aqui, esse aqui e esse, só que são 4 quilômetros de comprimento, e aqui é que a potência do laser é acumulada. Bom, as fontes de ondas gravitacionais são várias. Eu só vou enumerar algumas poucas, né? São sistemas, as mais importantes, são sistemas binários, principalmente de estrelas compactas, né, como estrelas de nêutrons e buracos negros, né, mas também sistemas binários de outras estrelas, como as anãs brancas, e até estrelas comuns, também são fontes de ondas gravitacionais, só que em frequências, em períodos diferentes, né? O período da onda é diferente. As supernovas, que são explosões de estrelas nos estágios finais de vida, também são fontes de ondas gravitacionais. Buracos negros em oscilação, por causa que alguma coisa caiu neles, também são fontes. Estrelas de nêutrons em oscilação, também por causa que alguma coisa caiu, ou porque elas se chocaram, ou também a oscilação dos buracos negros, por causa que buracos negros se chocaram, né? Também são fontes de ondas gravitacionais. O Big Bang também é uma fonte de onda gravitacional e o período inflacionário. O conjunto, né, Big Bang e período inflacionário, também é uma fonte de onda gravitacional. E também objetos astrofísicos exóticos, cuja existência ainda não foi confirmada, como cordas cósmicas, buracos negros primordiais, que são os buracos negros produzidos no início do universo, quando o universo foi formado no Big Bang, bolhas cósmicas, estrelas de bósons, estrelas estranhas. E um fundo cosmológico produzido por um conjunto muito grande de fontes astrofísicas, todos esses sistemas binários, por exemplo, as supernovas, né? Tudo isso pode formar esse fundo, porque são tantas fontes no universo que uma emenda com a outra e o tempo todo você fica escutando, como se você tivesse um salão com um monte de gente, todo mundo conversando, né? Ou às vezes batendo alguma coisa e tudo, aquele barulho todo junta, fica uma coisa contínua, um fundo cosmológico, né? De todas essas fontes, as primeiras a serem detectadas foram sistemas binários de buracos negros estelares, como vamos ver na próxima sessão. Então, a astrofísica de ondas gravitacionais foi inaugurada. Ela foi inaugurada no dia 14 de setembro de 2015. Então, o primeiro evento ele foi chamado GW 150914, que é ano, mês e dia. GW 150914. O sinal detectado foi esse, chegou na Louisiana, justamente no interferômetro da Louisiana, tá? No site de Livingston, que é o município lá. E 7 milissegundos depois, chegou esse sinal no outro interferômetro, no estado de Washington, no município de Hanford, né? Então, você juntando esses dois sinais, botando um em cima do outro, você consegue ver esse sinal daqui. Quer dizer, você vê que realmente eles têm um formato idêntico um do outro. E usando a relatividade geral de Einstein, você consegue simular o sinal mais próximo desse detectado. E quando você faz esse exercício de simulação, você descobre os parâmetros que você teve que usar para fazer esse sinal. Então, você descobre as massas envolvidas. Então, a gente descobriu
que os buracos negros envolvidos eram um buraco de 29 massas solares e um de 36 massas solares, que produziu, então, esse evento. Aqui é a representação do evento em outras coordenadas, quer dizer, você tem aqui tempo, aqui também é tempo, né? Mas aqui é amplitude, né? Enquanto que aqui é frequência, né? Então você descobre que esse sinal aumenta de frequência e de amplitude. A amplitude nesse gráfico é a cor, então a amplitude maior é esse amarelo aqui. O outro detector não tinha tanta sensibilidade, então não apareceu o amarelo. A amplitude foi menor. Aqui você vê que aumenta de frequência e de amplitude, né? Então, o sinal aumenta de frequência e de amplitude e depois ele decai de amplitude dele, apesar de a frequência continuar aumentando. E você descobriu também, a gente descobriu também, que esses corpos eles estavam nas últimas órbitas antes de se chocarem, né? Quer dizer, o sistema ele vai diminuindo a órbita entre eles, aumentando a amplitude, a frequência do sinal, até o choque que ocorre aqui. E aí forma um buraco negro, que aí então decai uma ressonância desse buraco negro formado. E antes disso, a última órbita, antes do choque, esses buracos negros de 26, de 29 e 36 massas solares, estão com 60% da velocidade da luz. Quer dizer, imagina só esses dois objetos, buracos negros de 200 quilômetros de diâmetro, não pega um atrás do outro, né, com velocidade de 60% da velocidade da luz. É uma coisa monstruosa. A energia envolvida nisso, a potência envolvida nisso é uma coisa monstruosa. Isso aqui é uma concepção artística de um pulso desses. Aqui são os dois buracos negros de 200 quilômetros de diâmetro, né, orbitando próximo a se chocarem, e aqui é um pulso de ondas gravitacionais que eles estão produzindo. É muito maior essa deformação do espaço-tempo em volta deles. Esse primeiro evento deu o Prêmio Nobel de Física de 2017 aos líderes da colaboração, que foram o Barry Barish, o Kip Thorne e o Rainer Weiss. O Rainer Weiss e o Barry Barish são experimentalistas e o Kip Thorne, teórico. O que aprendemos com as primeiras ondas gravitacionais observadas? Bom, eu não vou falar tudo que a gente aprendeu, mas só fazer algumas pinceladas, né, de todos os eventos detectados, que foram 90 coalescências binárias até hoje detectadas. 83 eram de buracos negros, que são esses representados por esses círculos azuis, né? Esses círculos azuis são os detectados por ondas gravitacionais. Os buracos negros detectados por ondas eletromagnéticas são esses vermelhos, rosa, né? Aqui a massa, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 massas solares, 200 massas solares. Tá? E aqui são esses buracos negros. Você tem sempre as coalescências 3 círculos azuis conectados. Os 2 primeiros são os buracos negros originais e o buraco negro formado é o mais em cima. Então você vê que foram formados buracos negros até quase 200 massas solares, de buracos negros já bem massivos, né? Esse aqui tinha mais de 100 massas solares, esse aqui um pouquinho menos de 100 massas solares, né? Você tem estrelas de nêutrons também envolvidas, né? 3 coalescências foram buracos negros de estrelas de nêutrons, 2 coalescências foram buracos negros e um objeto que a gente não sabe, porque ele está numa faixa entre 2,3 e 5 massas solares, que a gente não sabe se é um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, né? Então, são objetos, esses objetos aqui a gente não sabe a natureza exata deles. Mas abaixo de 2,3 são esses laranjas que foram detectados por ondas gravitacionais. As estrelas de nêutrons, desculpa. Estrelas de nêutrons detectadas por ondas gravitacionais. As estrelas de nêutrons em amarelo são as detectadas por ondas eletromagnéticas, né? Então, você nota que os buracos negros detectados por ondas gravitacionais são bem mais massivos que os buracos negros detectados
por ondas eletromagnéticas. A quantidade de detecções aumentou bastante na terceira corrida. As duas primeiras tinham uma taxa de detecção muito baixa, mas na terceira corrida a taxa de detecção aumentou bastante. Vai haver uma quarta corrida no futuro, em breve, e a taxa de detecção vai ser bem mais, a derivada vai ser bem maior, a taxa de detecção vai ser maior. Em O3, que foi dividida em O3A e O3B, a taxa de detecção era de uma por semana. Em O4, vai ser vários eventos por semana. Teve um evento particularmente interessante, que foi uma coalescência de duas estrelas de nêutrons, que teve eventos eletromagnéticos detectados em conjunto. O primeiro detectado em conjunto foi um pulso de raios gama, detectado 1,7 segundos aproximadamente depois do choque. Então, aqui você tem aquela representação especial de frequência, tempo e a cor e a intensidade da amplitude. O choque ocorreu no tempo zero, né? E 1,7 segundos aproximadamente depois tem um pulso de raios gama detectado tanto pelo radiotelescópio Fermi, pelo satélite Fermi, como o satélite integral, né? Foi detectar esses pulsos. E aí, então, usando a localização no céu de todos esses aparelhos, então o Fermi localizou no céu esse círculo, essa elipse, o integral, essa faixa, e as partes verdes são os interferômetros LIGO, os dois LIGO, e o Virgo, que estava na Itália. E aí, com isso, descobriu-se que essa região desse elipse verde aqui era o mais provável de estar o evento. E aí essa informação foi passada para quase 80 grupos de astronomia que colaboravam nessa colaboração. E aí, então, menos de 11 horas depois, um dos 80 grupos conseguiu localizar exatamente onde tinha ocorrido o evento, porque tinha contrapartida eletromagnética que também foi detectada. Então, esse evento aqui, na próxima galáxia NGC 4993, localizou o evento. Aqui é uma foto 21 dias antes, e não tinha nenhuma coisa naquele local. Então, com isso, localizou-se exatamente em que galáxia, em que proximidade de galáxia tinha ocorrido o evento. E o evento não foi só no óptico detectado por esse grupo. No óptico foi detectado também no infravermelho, no ultravioleta, no rádio, no raio-x. E no óptico ele demorou alguns dias, no infravermelho um pouquinho mais, no ultravioleta só 2 dias, no rádio menos, algumas horas só, no raio-x, mas no rádio demorou meses. E a quantidade de informação que foi, então, estudada a partir desse evento é enorme, né? Aqui você tem fotos dessas detecções no óptico, no raio-x, no rádio, né? Você tem também em outros detectores ópticos, esse aqui é de um grupo brasileiro, né? E com isso foi inaugurada a chamada astrofísica multimensageira, que envolve vários comprimentos de onda em várias bandas em natureza diferente, na eletromagnética e ondas gravitacionais. Então foi no óptico, no rádio, no raio-x e gama, né, no infravermelho. Infelizmente não houve detecção de neutrino, né, e de raios cósmicos também não. Mas com isso, então, em menos de 2 anos, esse evento, que foi chamado de GW 170817, porque ele ocorreu no dia 17 de agosto de 2017, iniciou uma nova era de descoberta, juntando informações eletromagnéticas de ondas gravitacionais. Esse evento, então, foi realmente caracterizado com o chamado evento kilonova, né? Que quando as duas estrelas de nêutrons se chocaram, elas emitiram um feixe de raios gama perpendicular ao plano perpendicular do choque das duas estrelas de nêutrons. Aqui é um desenho artístico dessa kilonova, tá? Emitindo esses feixes de raios gama.
Esse evento produziu uma quantidade enorme de elementos da tabela periódica. Todos os elementos da tabela periódica com essa cor roxa, lilás, né, são eventos que foram produzidos nesse choque de duas estrelas de nêutrons. Tá? Então, você tem aqui platina, ouro, são eventos que foram produzidos nesse choque dessas duas estrelas de nêutrons. Então, a platina e ouro que vocês tenham, por acaso, em anéis, vocês podem ter certeza que a probabilidade é quase que 100% de certeza que eles foram eventos produzidos em choque de estrelas de nêutrons. Tá? Existe uma pequena pincelada aqui de verde, a chance de eles serem produzidos em estrelas que estão morrendo. É uma percentagem muito pequena. Mais de 95% de chance é que eles tenham sido produzidos realmente em choque de estrelas de nêutrons. Então, vocês estão segurando material que veio de estrelas de nêutrons. Né? Outra informação que foi obtida com esses eventos foi que as estrelas de nêutrons elas são mais compactas do que a gente pensava. A gente pensava que elas tinham raios de 15 quilômetros, mas agora a gente sabe que elas têm raios menores, de 12 quilômetros, 12,5 quilômetros. Com isso, as equações de estado dessa estrela, dessa matéria nuclear, deu margem a que as equações de estado mais moles são as que são mais prováveis de serem possíveis de existir. E com isso descartou algumas equações de estado duras, né, que não podem, que não explicam estrelas de nêutrons tão compactas, de raios menores. Também a gente conseguiu calcular a constante de Hubble com uma certa precisão e ela tem um valor que a gente vai melhorar a barra de erro dessa medida com futuras detecções que a gente possa detectar. E essa medida ela está entre as duas de detecções já feitas, né? Entre o Planck e o Schultz, a detecção de ondas gravitacionais ela está exatamente no meio. Né? A gente não detectou a natureza desses eventos na faixa de 2,3 e 5 massas solares, porque a gente não teve informação do ring down, né? Quer dizer, da oscilação desse objeto. Essa oscilação ocorre num sinal de alta frequência que está abaixo da curva de sensibilidade. Então, a curva de sensibilidade dos LIGO está aproximando a essa curva aqui. E esse sinal é justamente em alta frequência abaixo da sensibilidade dessa curva. Então, só futuros detectores com sensibilidades melhores, como o Einstein Telescope e o Cosmic Explorer, que eu vou mencionar rapidamente a seguir, que poderiam detectar a natureza desses eventos, desses choques. Então, qual o futuro da astrofísica de ondas gravitacionais? Essa é a última sessão dessa nossa palestra. Os interferômetros que detectaram essas ondas até hoje foram os dois lagos, né? Esse aqui é o lago da Louisiana, perto do Golfo do México, né? No estado da Louisiana. Então, é uma floresta bem úmida. E o lago do estado de Washington, uma região deserta. Né? E aqui são 4 quilômetros de braço, você vê aqui os braços do interferômetro. E aqui é o interferômetro Virgo, em Cattina, perto de Pisa, na Itália, né? Com braços de 3 quilômetros, um pouquinho menos sensível. Então, esses 3 interferômetros foram os que operaram com detecções, que detectaram até hoje esses eventos. Mas existe também um interferômetro construído no Japão, o Kagura, né? Que se escreve desse jeito, mas os japoneses pronunciam Kagura. Né? Ele tem braços de 3 quilômetros. Mas é interessante que o Kagura ele fica subterrâneo, dentro de uma montanha, a 220 quilômetros de Tóquio, a montanha Kamioka. Né? Então, é localizada em Kamioka. E essa montanha, inclusive, tem outros experimentos científicos de física, como, por exemplo, os detectores de neutrino Super Kamiokande e o Kamiland. Né?
E também um interferômetro protótipo de ondas gravitacionais, o Clio, que foi um teste antes de construir o Kagura. Ele está construído. Ele chegou a operar um pouquinho na última corrida, mas sem detecção. Então, aqui está o Kagura, os dois LIGOs e o Virgo. Além desses, existe também um interferômetro na Alemanha, em Hannover, com braços de 600 metros, ele é pouco sensível, né? E o LIGO Índia está em construção, né, na Índia. Aqui é o plano de operação. Então, tem as três corridas já ocorridas, né, em que os LIGOs e o Virgo participaram, e o Kagura operou no último mês, mas sem detectar nada. E porque ele, na verdade, operou sozinho, praticamente, né? E quando ele o LIGO e o Virgo desligaram por causa da pandemia, né, de Covid, e o Kagura, ele, na verdade, ligou justamente quando eles já estavam desligados, né? E vai ter o 4, que vai começar um pouco atrasada desse cronograma, vai começar mais ou menos em março de 2023, vai durar 1 ano. E, finalmente, depois vai ter a O5, que vai, talvez, começar, dentro do plano, no final de 2025, e vai operar por uns 3 anos, né? Em O5, a sensibilidade vai ser bem maior. O4 também já vai ser bem melhor. Então, toda vez eles param esses interferômetros de operar, melhoram a sensibilidade e voltam a operar. E, com isso, as detecções, cada vez, o número de detecções que ocorrem em cada corrida dessas aumenta, né? Bom, os detectores futuros são o Einstein Telescope, que você está vendo aqui nesse desenho. Ele é subterrâneo, que nem o Kagura, mas debaixo da Terra. Na Europa, ele vai ser na Europa, 200, 300 metros abaixo do nível do solo. E o Cosmic Explorer vai ser no solo, mas vai ter braços de 40 quilômetros. O Einstein Telescope vai ter braços de 10 quilômetros, né, em forma triangular. O Cosmic Explorer ainda vai ser em ângulo de 90 graus, mas 40 quilômetros de braço. Só que 40 quilômetros de braço é tão comprido que isso é uma prova de que a Terra não é plana. 40 quilômetros de braço já vai ter um impacto na curvatura quando você construir esses braços, porque o laser segue em linha reta. Então, você vai ter que fazer um túnel, né? E no meio vai ter 30 metros de profundidade. Ou então você vai construir as estações levantadas do solo, alguma coisa, e para você não ter um túnel de 30 metros, quer dizer, de profundidade no meio, né? E o que os americanos estão fazendo é procurando com um programa computacional, usando imagens de satélite, eles estão procurando já um site nos Estados Unidos que já tenha, de uma certa forma, esse deslocamento de terra já feito, já em linha reta, ou próximo da linha reta. Porque o custo de deslocar terra em 40 quilômetros, na verdade, são 2 braços, são 80 quilômetros, é muito, muito alto. Então, eles já estão procurando aqui, você vê várias propostas de sites em locais que já têm esse deslocamento de terra, nos estados de Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Novo México, Arizona, né, South Dakota, para minimizar o custo desses interferômetros. Então, a curva de sensibilidade vai ser muito melhorada. O LIGO atual, né, ele tem essa curva branca aqui, os LIGOs estão chegando, o O3 chegou aqui, essa curva aqui. O O5 a gente espera chegar na curva branca. Depois vão ter algumas melhorias nesse LIGO, o chamado LIGO A+, e o Voyager, né? Mas aí os interferômetros no futuro vão ser o Einstein Telescope e o Cosmic Explorer, com essas curvas bem mais sensíveis, né? 10 vezes mais sensíveis que o LIGO atual, e com isso vai ver um volume no universo 1000 vezes maior, porque vê uma distância 10 vezes maior, e aí o volume aumenta com o cubo, aumenta 1000 vezes. Então, vai ter 1000 vezes mais frequência de objetos detectados e 1000 vezes e uma amplitude de sinal 10 vezes aumentada. E com isso, eu digo todos os buracos negros do universo vão ser detectados, todas as binárias de buracos negros,
melhor dizendo, todas as binárias de buracos negros vão ser detectadas no universo, tá? E quase todas, mais de 95%, de estrelas de nêutrons vão ser detectadas no universo. Não são detectadas mais porque as estrelas de nêutrons produzem um sinal que não é na banda ótima de sensibilidade dos interferômetros. Então, por isso que eles vão perder algumas que estejam bem distantes. Existem outros aparelhos que podem detectar ondas gravitacionais, como interferômetros no espaço, que vão ser lançados no espaço, vão poder detectar ondas gravitacionais. Radiotelescópios estão procurando ondas gravitacionais, olhando, monitorando pulsares isolados, cerca de 40 a 50 pulsares isolados, que não formam binárias, né? Estão sendo monitorados com radiotelescópios no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Tentando detectar ondas gravitacionais por essa outra técnica. E também radiação cósmica de fundo e microondas também estão tentando detectar ondas gravitacionais, vendo a polarização do modo B da radiação cósmica de fundo eletromagnética em microondas. Não é onda gravitacional, é eletromagnética. Mas o modo B tem informação da onda gravitacional, porque deixou o universo, o Big Bang, deixou uma marca da radiação cósmica de fundo eletromagnética. O interessante desses projetos de interferômetros no espaço é que os objetos que eles vão detectar, 10 anos depois, vão estar na faixa dos interferômetros de solo. Então, com isso, vai haver uma sinergia enorme entre esses dois grupos de detectores, que você vai poder já apontar, e você já vai saber com antecedência de 10 anos aonde vai haver a coalescência desses buracos negros e estrelas de nêutrons, com 10 anos de antecedência, exatamente a localização do céu. Com isso, os astrônomos não precisam ficar aquela busca desesperada, uma faixa grande do céu, não, eles vão saber exatamente, com uma precisão muito grande, aonde tem que procurar. Então, eles já vão estar apontados para lá na hora que houver o choque desses objetos compactos, dessas estrelas compactas. E com isso, eles vão saber exatamente, a partir do momento que as emissões eletromagnéticas ocorrem. O estudo vai ser muito mais completo e muito mais preciso, né? E com muito mais grupos observando ao mesmo tempo. Para terminar, a gente vai saber até se o universo realmente se iniciou no Big Bang ou se teve uma fase anterior do universo. Aqui você tem uma representação. No eixo X é o espaço e no eixo Y é o tempo. Então, aqui é a representação do Big Bang, que começou num ponto e se expandiu, o universo se expandiu, e aí, então, o universo cresceu. Aqui você tem uma fase anterior do universo, que contraiu, mas não chegou a um ponto, e voltou a se expandir. Então, com isso, você vai saber as ondas gravitacionais estocásticas que venham de todas as direções do universo vão dizer se você teve essa solução, se houve o Big Bang, se não houve o Big Bang. Isso dentro dos próximos 20 anos, a gente vai saber, 20, 30 anos no máximo, a gente vai saber disso. Então, essa é o último slide, a astronomia de ondas gravitacionais é uma nova janela para observar o universo que vai revolucionar o conhecimento que nós temos dele. E provavelmente vai nos ajudar a responder às suas principais questões da atualidade. A questão da matéria escura, da energia escura e do universo, como o universo teve início. Vai nos ajudar a responder essas questões fundamentais da física, da cosmologia atual. Obrigado pela atenção. E aqui, esse site, você pode ter várias informações, todas as informações a respeito disso. Eu organizo esse site, é Gravitational Wave, em inglês, gravitationalwaveastronomy.org. Ele tem todas as informações, todos os sites dos diversos grupos e principais sites relacionados a esse assunto. Obrigado. Muito obrigado, Odílio. Foi fantástica a sua apresentação. Essa é uma área fascinante e
o desenvolvimento tecnológico que permitiu essa descoberta, essas medidas com essa precisão que você mencionou, menor do que o diâmetro de um próton, deslocamentos menores que um diâmetro de próton, é uma coisa inimaginável quase, né? E isso para detectar colisões, esses pequenos deslocamentos para detectar colisões dos maiores objetos do universo, buracos negros, por exemplo. Essa nova janela que a gente está tendo com essas ondas gravitacionais é fascinante, é realmente incrível. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Quem quiser fazer perguntas para o Odílio, fiquem à vontade, por favor. Alguém tem alguma pergunta? O Davi Viana tem uma pergunta, Davi? Pode fazer a pergunta. A minha pergunta é mais no sentido de, o Odilar falou que nós temos dificuldades com respeito ao número de pessoas que estão trabalhando na área, né? Ainda é pequeno esse número. A minha pergunta seria como orientar os estudantes, quais são os melhores locais atualmente no Brasil para o qual eles devem se dirigir, se eles tiverem interesse nessa área. Você falou aí na USP, no Instituto de Física da USP, no IIP, mas existem outros, o INPE, né, que você está no INPE, mas existem outros locais? Existem vários grupos teóricos de ondas gravitacionais espalhados, por exemplo, no Brasil. Existem, sim. O IFT... e existem grupos experimentais. Os grupos experimentais... o grupo experimental, na verdade, o grupo experimental é só um no Brasil, é o nosso. O Ricardo Sturani, ele tem uma parte de análise de dados. Desculpa, aqui, deixa eu só desligar isso aqui. Então, existem vários grupos teóricos. Existe o IFT, existe a USP, existe o próprio INPE. Eu tenho colaboradores aqui no INPE que analisam as ondas gravitacionais do ponto de vista mais teórico. Existem vários grupos espalhados, não só no Brasil, como também no mundo. Agora, os grupos experimentais é um número mais reduzido, né? Aí vocês... Mas eu aconselharia a USP, instituições na cidade de São Paulo, principalmente, e no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. CBPF, a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual do Rio de Janeiro, né? São os locais onde você tem grupos teóricos analisando ondas gravitacionais. Obrigado. Ok. A Sônia levantou a mão também. Sônia, por favor. Agora, se você quiser fazer isso do ponto de vista... se nós tivermos a ambição de construir, por exemplo, no futuro, digamos, em menos de 100 anos, um interferômetro, por exemplo, na África, né? Por exemplo, em Angola ou Moçambique, ou Guiné-Bissau, ou onde quer que seja, você vai ter que acabar se dedicando aos grupos de análise de dados e instrumentação. E nenhuma fonte de financiamento de científico vai dar dinheiro para apenas um grupo teórico. Mesmo que sejam 100 teóricos, não vai dar esse dinheiro para esse grupo, porque eles não vão saber nem operar o interferômetro. Então, não vão saber como melhorar o interferômetro entre uma corrida e outra, né? Então, a gente imagina que precisa de pelo menos uma massa crítica de 100 pessoas que entendam de análise de dados e parte de instrumentação. Então, a minha sugestão é participar dos grupos internacionais, né? E no futuro agora é o Einstein Telescope e o Cosmic Explorer. O Einstein Telescope é na Europa, pertinho, né? E
provavelmente ele vai ser construído ou na ilha de... Sardenha. Hã? Sardenha. Sardenha, exatamente. Ou na ilha da Sardenha, ou na Holanda, próximo da fronteira com a Alemanha e a Bélgica. Né? Os dois sites. E está parecendo que a Sardenha vai ganhar a competição. Né? Porque o governo da Sardenha praticamente está pagando todo o projeto, a construção do projeto. Então, com isso, eles vão se curvar a proposta da Sardenha, né? Que é muito boa. O site lá é muito... A vibração sísmica é muito baixa, né? Então é muito bom o site. Ok, Odílio, a Sônia Semedo tem a mão levantada também. Sônia, por favor. Sônia? Não estamos ouvindo, Sônia, por enquanto. Alô? Sim, agora sim. Ok, já percebi qual é o problema. Eu tenho, não é bem questões, é mais curiosidades. Umas ele já acabou por esclarecer ao longo da apresentação, mas primeiro agradeço pela excelente apresentação que fez. É um tema atual, interessante e explicou-lo de uma forma... Desculpe, Rogério, eu não consegui manter os 50 minutos. Mas... Não tem problema. Não há problema. É que, à medida que foi passando, eu fui tirando aqui algumas questões, curiosidades. Porque está a falar aqui que nos seus detectores a temperatura está baixa, menos 269 graus. Alguma razão para isso? É que eu não apanhei essa explicação. Sim, é por causa que usa hélio líquido. E o hélio líquido ele entra em ebulição a 4,2 Kelvin. Isso dá 269 graus, menos 269 graus abaixo de zero, né? Aproximadamente. Ok. A outra curiosidade é sobre alguma explicação pelo facto do vosso detector, o que tem no Brasil, em 2015, não detectar nenhuma onda gravitacional? É por causa que, por exemplo, a primeira onda detectada, ela tinha um H no pico, na amplitude máxima, ela tinha um H de 10 elevado a menos 21. Ok. E a gente não ia conseguir detectar 10 elevado a menos 21 com Schoenberg, mesmo porque é na frequência errada, né? A natureza ela é sempre mais generosa em baixas frequências. Em altas frequências, ela, assim como você tem uma chamada power law, né? Uma lei de potência no raios cósmicos, no espectro eletromagnético, a onda gravitacional também tem uma lei de potência e ela tem amplitudes maiores sempre quando você vai para mais baixas frequências. Então, os eventos começam a cair de frequência quando você vai para altas frequências. Então, detectar o Schoenberg ele é sensível a 3.200 Hz. Então, lá nessa faixa, os eventos têm amplitudes menores também. Ok. Tá bom. Então foi uma questão de sensibilidade ali do vosso... Isso, exatamente. Questão de sensibilidade. Ok. Eu posso fazer mais uma questão? Claro. Ok, tá bom. Não, tenho mais uma curiosidade que está relacionado com as fontes de ondas gravitacionais, que o professor disse que uma das fontes podia ser os objetos astrofísicos exóticos. Nós, há dias, começamos a ter imagens do nosso famoso telescópio, o James Webb, certo? Que tem-nos acarinhado com imagens nunca vistas. Isso pode contribuir na detecção, mais ou menos, de onde é que estão potenciais fontes, para depois podermos direcionar os interferômetros? Na verdade, não, Sônia, pelo seguinte, porque na faixa do LIGO, eu estou falando na faixa do LIGO, são fontes que são detectadas de 10 Hz, 20 Hz até mais ou menos uns 2 kHz no máximo. Essas fontes, elas envolvem objetos
conhecidos ou exóticos, mas todos eles compactos, entende? E essas fontes compactas, elas não são o que o James Webb está observando. O James Webb está observando estrelas, está observando galáxias, está observando nuvens de matéria interestelar, intergaláctica. E estão observando principalmente no óptico, no infravermelho, né? E essas outras fontes compactas, elas são observadas em raio-x, em raios gama, em rádio. Então, não está bem da alçada do James Webb. Mas o James Webb vai contribuir, vai ajudar, sem dúvida, por exemplo, o LISA. O LISA vai detectar sistemas binários envolvendo variáveis cataclísmicas e estrelas normais. Então, pode até, talvez, o James Webb ajudar em alguma coisa nessa questão. Por exemplo, os buracos negros supermassivos que os interferômetros do espaço vão detectar, o James Webb vê, pode conseguir ver as estrelas orbitando em torno dele, né? Que nem no buraco negro que existe na nossa galáxia, no centro da nossa galáxia, que existem estrelas que orbitam esse buraco negro supermassivo. Então, alguma contribuição paralela pode sair, sim, mas para os interferômetros de solo, eu acho pouco provável, né? Pode ser que alguma coisa que eu não estou pensando, que às vezes as pessoas não estão nem imaginando, possa contribuir no futuro, mas por hora, não. Ok. Muito obrigada. As minhas questões curiosidades eram mais nesse sentido. Mais uma vez agradeço a excelente palestra que nos proporcionou. Obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta para o Odílio? Arnaldinho? Antes de mais, Desculpe. queria cumprimentar a todos os senhores. Cheguei um pouco atrasado, mas pronto, vou acompanhando. Ok, obrigado, Maria. Naldini, por favor. Olá a todos. E a apresentação foi fantástica. Eu que não estou muito dentro do tema, pronto, não estudo muito a parte das ondas gravitacionais, também tinha algumas curiosidades, principalmente num dos últimos slides, que disse que as detecções com o novo o omnidirecional, sim, omnidirecional, ia-nos dar informações sobre como é que foi o início do universo e isso tudo. Eu gostava de saber se, por exemplo, existe um outro modelo que não só é a possibilidade de descobrirem que afinal o universo se desenvolveu de uma outra forma que não são só estes dois modelos, ou se sim. Esses são mesmo já fixos com a informação que nós sabemos até agora. Existe o modelo do Big Bang e esses modelos de uma fase anterior do universo são chamados aqui no Brasil de pré-Big Bang, né? Eles são chamados modelos de ricochete, em que o universo anterior ele não chegou a contrair num ponto e houve um rebound, né, em inglês, que os grupos aqui teóricos traduzindo como ricochete. Não sei se é uma palavra muito bonita, mas houve então um ricochete e voltou a expandir, né? Existe também o modelo que o ricochete são modelos que houve só uma fase anterior, né? Existe um modelo que diz que o universo é cíclico, infinitamente, infinitos ciclos. E aí esse modelo tem um nome em inglês de equipirótico, né? Então, existe também esse modelo, que o universo ele sempre existiu e foi sempre cíclico. Ele existia aí contraía, não chegava a um ponto, voltava a expandir, contraía, expandia, contraía, expandia. Então, esses universos que não chegam a contrair num ponto, eles não destroem
a informação de ondas gravitacionais da fase anterior. Ah, Então, essa informação ela passa para o nosso universo e a gente consegue ver ela no espectro estocástico, em altas frequências. A gente consegue ver essa informação em alta frequência. Enquanto que o universo do Big Bang, que teve a expansão, ele é uma resposta no espectro plana, né? Uma resposta plana, muito, muito lá embaixo. Existe, sim, projetos que têm a audácia de tentar detectar essa resposta bem lá embaixo, que é um projeto espacial chamado Big Bang Observer, que ele vai tentar ver esse sinal lá embaixo mesmo, do próprio Big Bang, do modelo do Big Bang. Né? Mas os outros modelos, como eles dão informação em alta frequência, de repente, detectores comuns aí de alta frequência que a gente está construindo, de repente eles detectam esse fundo. E aí já vão dizer, opa, espera um instantinho, então, se tem esse fundo cosmológico, então não tem o Big Bang. O Big Bang não ocorreu. Ocorreu esse outro cenário. Né? Então, e isso vai acontecer, mesmo que a gente tenha que esperar o Big Bang Observer ser construído, isso vai acontecer dentro dos próximos 20, 30 anos. Então, vocês vão presenciar, vocês que são moços, jovens, né? Vocês vão ser testemunhas de a humanidade descobrir se ela veio do Big Bang ou não. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas... Não, pode ser, com tantos projetos que existem hoje em dia, pode ser que... mas essa é uma informação especial que você precisa detectar esse fundo cosmológico de um desses cenários. Né? Isso não é fácil, não. Mas o Big Bang Observer está planejado para ser construído em menos de 20 anos, se não me engano. E, então, de repente, ele já confirma isso. Ok, obrigada. De nada. Obrigado, então. Odília, não vejo mais nenhuma mão levantada. Então, eu queria, em nome da União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa, agradecê-lo novamente por essa palestra. Essa palestra foi gravada e vai ficar disponibilizada no site da UFPLP. Então, obrigado, Odília, novamente. Obrigado a todos que nos assistiram e eu desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigado. Tchau. Meu Deus, obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço, apesar de ser um pouco atrasada, mas o tema foi interessante. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.